Vamos ler o nosso texto, abrir em Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 11. E vamos ler até o capítulo 6, no versículo 3. A passagem já foi lida aqui hoje, mas vamos reler porque é dela que nós vamos estudar, é nela que nós vamos estudar essa noite. Minha versão diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estou muito feliz de estar aqui. Comentei algumas vezes com o irmão Giovanni, sua esposa Michele, que é a minha primeira vez aqui em Florianópolis. Ainda não conhecia, apesar de morar até perto daqui, moro em Curitiba, mas ainda não conhecia e estou muito feliz de poder conhecer essa ilha. E muito feliz de estar aqui nesse evento também. Já quero começar agradecendo ao pastor William, que com certeza aprovou esse convite, os queridos Giovanni, Michele, Jonathan e Evelyn, Vitor e Júlia, é isso? Muito obrigada à coordenação, dos jovens. E eu quero começar agradecendo por terem confiado, em mim para ministrar aqui hoje nessa noite, e também parabenizando pela escolha desse tema. A gente está vivendo um momento de muita teologia coach, o pessoal chama, Então, ver um tema desse, um tema contundente, uma passagem forte, sendo pregada num evento de jovens, isso é muito importante. Porque nós somos jovens, mas nós temos responsabilidade. O pastor deu uma palavra aqui hoje. Nós podemos ser exemplo para a igreja, certo? Bom, antes de entrar, eles falaram que eu tinha permissão para falar um pouquinho dessa obra aqui, que eu coloquei aqui do lado, Já falaram um pouquinho. Pessoal, essa é a teologia sistemático-carismática. Soube que alguns de vocês já conhecem, porque meu pai já esteve ministrando aqui, E sou coautora com ele dessa obra. Essa obra se diferencia porque nós vamos utilizar as divisões ali da teologia sistemática. Então, aqui vai ter capítulos sobre a doutrina da criação, a doutrina do pecado, cristologia, a doutrina sobre Cristo. Mas nós vamos pegar como fio condutor de tudo isso o Espírito Santo. Porque essa é a forma que nós, pentecostais, entendemos a teologia. É isso que nos identifica. Então, num resumo, que obviamente é uma obra muito extensa, é isso que nós nos propomos a fazer. Eu trouxe, pelo tamanho dela, eu não consigo andar com muitos por aí. Então eu trouxe só 2 boxes aqui, para quem já quiser sair com a sua na mão hoje. Tem como comprar comigo os 2, mas eu trouxe também esse QR Code aqui, para quem quiser comprar lá pela Amazon, A Amazon está com preço mais em conta. Eu, infelizmente, não consigo fazer o preço de vendedor, mas se os irmãos quiserem abençoar o nosso ministério mesmo assim, podem me procurar depois, que a gente vê para vocês. E é claro, aqui tem o autógrafo da autora, Bom, pessoal, mas vamos começar. Hebreus é uma carta muito interessante para a gente estudar, porque ela, na verdade, é uma carta que é uma incógnita, certo? Primeiramente, ela é uma carta ou não é? Essa é uma discussão que existe entre os estudiosos, entre exegetas. Porque Hebreus, quando a gente volta lá no capítulo 1,
Não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas quando a gente volta lá no capítulo 1, a gente vê que ela simplesmente começa. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, ela já entra no assunto. Então, nós vamos perceber que esse é um texto que não tem uma saudação, como todas as demais cartas do Novo Testamento têm, certo? Então, ela não tem uma saudação no início, ela não identifica destinatário, ela não fala, né, essa é uma carta escrita por fulano de tal, para a igreja tal ou para alguém. Ela simplesmente entra no seu conteúdo, no seu discurso. Então, e também não há, no meio do livro, qualquer menção ao envio dessa carta, né? Alguma informação sobre isso. Então, muitos estudiosos vão dizer que, apesar da carta que foi, apesar desse nome, né, como ficou conhecida, Carta aos Hebreus, essa não é uma carta. Muito provavelmente, isso daqui foi uma pregação, um sermão, uma exposição que foi registrada. E, muito provavelmente, foi registrada e esse registro foi enviado a diversas igrejas ali no primeiro século. Então, apesar do nome, Carta aos Hebreus, a gente já descobriu que, na verdade, não é uma carta. Originalmente não foi escrita como uma carta, né? Ela foi um sermão, um discurso. Uma outra incógnita, uma segunda incógnita sobre Hebreus é quem é o autor. Tudo bem, não é uma carta, mas quem foi o responsável por essa ministração? Quem foi esse pregador? Existem algumas possibilidades. Alguns defendem que tenha sido Lucas, outros defendem que pode ter sido Priscila. Vocês lembram de Priscila? Priscila e Áquila, aquele casal que era muito amigo de Paulo. Então, muita gente defende essa ideia de que teria sido uma mulher que escreveu. Pode ter sido Apolo, que também aparece, né? Nós ouvimos falar lá numa carta de Paulo. Ele até chama atenção, né? Vocês ficam nessa discussão, sou de Paulo, sou de Apolo, parem com isso. Pode ter sido Apolo, e essa, na verdade, é uma possibilidade, uma probabilidade preferida entre muitos estudiosos desde Lutero. Então, desde a Reforma Protestante, muitos estudiosos têm gostado dessa possibilidade. E, por fim, muitos defendem que teria sido o próprio Paulo que tenha feito esse discurso, essa pregação. E daí talvez alguém, né, um fã, um discípulo dele, por assim dizer, teria registrado esse sermão. E, de fato, existe muita exortação no meio dessa carta que relembra um pouco o estilo paulino, né? Mas daí é toda uma discussão, aí vai ter gente que vai dizer, não, esse grego ele é muito rebuscado, não é tão rebuscado quanto o de Paulo. Enfim, o que nós sabemos precisamente? Não sabemos quem foi o autor dessa carta. É claro que ela traz uma mensagem muito contundente, muito verdadeira, e por isso ela está na Bíblia. Mas a verdade é que não se sabe quem foi o seu autor, mas nós podemos saber que quem quer que tenha dito esse sermão, escrito, redigido essa carta, era um cristão biblicamente preparado, era alguém que conhecia métodos exegéticos do seu tempo e também conhecia o ambiente cultural grego, né, greco-helenista daquele momento. Era uma pessoa preparada. Nós vemos essa carta aqui como uma carta, você vai lendo, ela tem exegese, ela tem referências bíblicas, né? Esse sermão, aliás. Então, é alguém que sabia o que estava fazendo e o que estava falando. Por fim, quem eram os destinatários desse sermão, né? O que receberam esse sermão registrado, escrito pela primeira vez? Há muita discussão também, porque a gente não sabe muito sobre a carta, mas as discussões, os dois maiores grupos, né, vai defender que foi para a igreja em Roma e outros foi para a igreja em Jerusalém. O fato é que a gente também não sabe para quem foi, porque em momento algum isso está registrado no texto. O que a gente sabe, o que dá para se inferir através do que a gente lê aqui, é que a comunidade que recebeu esse sermão originalmente era uma comunidade de fé, provavelmente já bem estruturada,
ela já tinha líderes, ela já tinha uma estrutura, uma organização, embora, claro, não houvesse uma tradição, por assim dizer, era algo muito no início do cristianismo, mas ela já tinha ali uma certa estrutura e ela já tinha uma certa experiência na vida cristã, mas estava passando por algumas crises, certo? Algumas crises não no sentido, talvez, de uma perseguição tão violenta quanto nós podemos pensar, mas é uma comunidade que já estava começando a ficar cansada, tanto por questões internas, discussões, coisas que a gente sabe que vão surgindo, somos todos humanos, mas questões externas também. Os cristãos não eram bem-vindos naquela época, era algo novo, era algo ainda não compreendido, até hoje não é. Então, enfim, tudo isso foi fazendo, talvez, com que essa comunidade fosse uma comunidade com estrutura, com anos de caminhada já, com um bom tempo de caminhada, mas que estava um pouco cansada. Como pode acontecer com qualquer igreja, com qualquer grupo cristão nessa mesma situação. Qual o objetivo, então, desse sermão? Reavivar esta comunidade. Trazer uma palavra de conforto, mas também de alerta. O texto que nós lemos, ele tem um sentido mais de alerta, de exortação. Mas esse é o objetivo de tudo isso. Bom, antes de nós chegarmos a falar do texto que nós lemos hoje, que começa lá no capítulo 5, no finalzinho dele, a carta aos Hebreus fala de diversos assuntos. E nós vemos que ela se diferencia das demais porque ela realmente fala de assuntos muito profundos. Esse início mesmo, dos versículos lá no capítulo 1, os versículos 1 a 4, eu noto muito uma semelhança até a um certo diálogo com o prólogo do Evangelho segundo escreveu João, que fala sobre o Logos, e aqui você vê que ele está falando sobre o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então você vê que essa carta já começa fazendo afirmações que para nós hoje podem parecer comuns, podem parecer, isso aí é senso comum cristão, mas naquele momento nós temos que lembrar que nós não tínhamos ainda as doutrinas basilares do cristianismo desenvolvidas ou escritas. Então você vê que aqui tem uma pessoa falando de coisas muito profundas numa época muito inicial do cristianismo. O que faz total sentido para o que ele vai dizer depois. Eu quero ir adiante e eu tenho que ficar aqui voltando naquela coisa básica do batismo, da imposição de mãos. Então você vê que realmente este é um orador capacitado, é uma pessoa que está falando de coisas mais profundas, mesmo naquele tempo, mesmo antes de toda a discussão que houve séculos depois com os pais da igreja para desenvolver as doutrinas cristãs. Bom, então ele começa reafirmando Jesus como filho. A cristologia, quando eu falo cristologia, vocês sabem a doutrina sobre Cristo, é o estudo sobre Cristo, sobre Jesus Cristo enquanto Filho de Deus, enquanto segunda pessoa da Trindade. Tudo isso nós estudamos na cristologia. A cristologia dessa carta, ela é muito forte. Se vocês forem estudando, esse é um assunto que está por toda a carta. Então, eu vejo ali, você vê que ele fala que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então você vê ali um certo diálogo entre isso, e o prólogo de João, que fala sobre o Logos. E depois a gente vai caminhando. E se vocês ainda não fizeram isso, eu recomendo que vocês peguem para ler desde o início mesmo e estudem nessa carta. Ela é muito interessante. Depois, no capítulo 2, já vai começar ali um tom de alerta, O primeiro subtítulo que aparece aqui para mim é o perigo da negligência. Então você vê que ele já vai introduzindo esse assunto e ele vai reafirmar Jesus como sumo sacerdote. Então ele já começa no capítulo 1, afirmando a divindade de Jesus, o que na época com o gnosticismo, com outras heresias, com outros falsos ensinos era muito importante. Aqui ele coloca Jesus como o sumo sacerdote, aquele que fez a expiação
pelos nossos pecados. Você vai adiante e ele vai fazendo uma série de comparações. Isso era algo muito comum da exegese judaica, ok? Da interpretação judaica. Fazer essa série de comparações. Então, você vai ver que no capítulo 3, ele vai comparar Jesus com Moisés e vai falar que Cristo é superior a Moisés. E aqui tem algo já interessante. No final do capítulo 3, ele vai dizer assim, no versículo 16, ele vai começar a fazer uma certa comparação entre o povo cristão e o povo de Israel que tinha sido liberto do Egito, mas que momentos antes de chegar ali na Terra Prometida, falhou, não teve fé. E eles ficaram vagando ali no deserto 40 anos, até que todos morressem, e eles, aquela geração que viu tantas coisas grandiosas, não entrou na Terra Prometida. Então, o autor ele vai trazer isso, o autor ou o orador, né? Ele vai trazer isso aqui no versículo 16, fazendo mais uma vez um alerta. Quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, aqui ele começa a falar de alguns assuntos que já vão interessando a gente para o nosso texto principal de hoje à noite. Então, ele relembra isso, esse povo tinha sido liberto, esse povo viu coisas grandiosas, mas as portas da Terra Prometida, eles não puderam entrar. E a Terra Prometida é aqui chamada de descanso, pelo menos na minha versão. A quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram... E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, né, senão aos que foram desobedientes. E diz também que isso ocorreu pela incredulidade deles. Mas o que foi essa incredulidade? Essa é uma palavra muito conhecida por nós que somos cristãos e que lemos a Bíblia. Mas vamos entender um pouco o que é que ele falava sobre isso, porque o autor vai continuar no capítulo 4. Ali no versículo 2, ele vai dizer assim: porque também a nós, e agora ele traz para a sua comunidade de fé, para aquele povo ali do primeiro século, e em consequência para nós aqui hoje nessa noite. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, com aquele povo que foi liberto do Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. E aqui se inicia uma longa exortação para que o povo que está ouvindo ouça e creia nessa palavra. Lá no versículo 7, ele vai dizer: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então vejam que interessante. Ele diz aqui que esse povo que iniciou de uma forma boa, que viveu coisas grandiosas, esse povo, apesar de tudo isso, foi incrédulo. E o que é incrédulo? Não é simplesmente não crer em Deus, embora isso também seja grave. Mas nesse sentido aqui, ele especifica, eles ouviram a palavra do Senhor. Eles ouviram a palavra do Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor. Mas ela não habitou neles. Ela entrou por um ouvido, como a gente fala, e saiu pelo outro. Não lhes trouxe proveito algum. Eles ouviram aquela palavra, mas eles não tiveram fé naquela palavra para seguir. E então, eles não entraram no descanso do Senhor. Eles padeceram as portas da promessa. Eles padeceram as portas da terra prometida. Eles poderiam descansar, mas ali nas portas eles não se mantiveram fiéis. E é isso que ele está falando.
Por isso que hoje, nós que estamos aqui, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. Se Josué lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aliás, deixa eu ler aqui. Versículo 6 do capítulo 4. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, ele está trazendo novamente para a comunidade para a qual ele está falando, fazendo essa comparação. Hoje ainda restam alguns para entrar no descanso. E aqui ele já saiu lá de falar do descanso da Terra Prometida e está falando do nosso descanso eterno. Ele está falando de salvação, de coisas eternas. Visto que resta entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Qual é o dia? Hoje. Falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então o autor está falando algo muito claro aqui para nós. Os versículos 11 e 13 desse mesmo capítulo, isso tudo antes de chegar onde a gente quer chegar, né? Mas é também um versículo muito conhecido, que as pessoas gostam muito de falar, porque fala da palavra de Deus. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência daquele povo que foi infiel, que foi incrédulo. Porque a palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse é um versículo muito citado. Nós já conhecemos sobre a palavra ser viva, ser eficaz. Mas uma coisa que deixa claro aqui é, a palavra ela vem e ela se aprofunda, ela se enraiza no mais profundo do nosso ser. É assim que deve ser. O que aconteceu com aquele povo que falhou às portas da Terra Prometida? Eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra, mas eles não deixaram que ela entrasse. Eles não deixaram que ela se enraizasse. E o que o autor está falando é, não sejamos assim. Você está ouvindo a palavra de Deus, aceite-a com fé e apreenda em seu coração. Deixe ela se enraizar, porque ela é viva, ela é eficaz. Onde ela entra, ela faz a diferença. Não é possível ser habitado por essa palavra, por essa presença e continuar sendo a mesma pessoa. Não é possível ser habitado por essa graça e no primeiro momento de dúvida, erguer um bezerro de ouro. Não é assim que as coisas funcionam. Então é isso que o autor está falando. Ei, vocês lembram do exemplo daquele povo? Não sejam como eles. Tomem cuidado para não serem como eles. É isso que ele vem trazendo. Então nós chegamos ao capítulo 5. E ele inicia apresentando novamente Jesus como nosso sumo sacerdote. Aquele que expiou nossos pecados e mais do que isso. Ofereceu-se como sacrifício em nosso lugar. Não foi um cordeiro que alguém trouxe, ele mesmo foi o cordeiro. Ele ofereceu o sacrifício e fez a expiação. E aqui acho muito bonito, né? Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Né? Aqui está falando do sacerdote. Mas Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é meu filho, hoje eu gerei você.
Nós não vamos focar nessa parte mais cristológica hoje à noite, mas eu recomendo que vocês realmente leiam e se detenham nessas partes que ele fala sobre Jesus, porque é muito bonito e é muito incrível pensar que alguém conseguiu falar coisas tão profundas que só 3, 4 séculos depois disso daqui foi ser oficializado, né, em documentos oficiais da igreja. Então você vê que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus está revelando todas essas verdades para esse autor, para essas pessoas que estavam ali. Bom, mas finalmente na segunda metade, eu já diria no final do capítulo 5, ele fala, então, ele continua essa exortação que ele começou lá com o exemplo do povo de Israel, que estava ali à beira da terra prometida, e ele vai falar o nosso texto que nós lemos aqui hoje à noite. O que nós notamos é, o autor, ele está reclamando, por assim dizer, porque ele diz, eu estou aqui falando de coisas muito profundas, coisas que são difíceis de entender. E, na verdade, até hoje, mesmo com os concílios, né, e com as nossas doutrinas todas definidas, não é fácil a gente entender esse tipo de coisa. Como é que pode ser 3 pessoas em um Deus? Essas são questões que, na verdade, nós temos que crer pela fé. O nosso entendimento humano sozinho, ele não é capaz de compreender na totalidade tudo isso. Então, você vê esse autor aqui falando, olha, essas coisas que eu estou falando aqui até agora, elas são coisas muito difíceis de explicar. Infelizmente, eu não posso falar delas, aqui na minha versão diz, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. E daí você vê quanto está sendo séria essa palavra. Já dá para ver quando a gente lê só o texto, mas quando você pega toda essa exortação e ele falando o que causou aquele povo que ouviu a palavra de Deus e não prestou atenção nela, e não lhe deu valor, os corpos deles, os cadáveres deles ficaram pelo deserto. Isso é algo sério que está sendo dito aqui. Infelizmente, vocês estão com preguiça de ouvir essa palavra. Eu quero avançar, mas eu tenho que ficar falando das mesmas coisas de sempre, que a gente já falou para vocês, que vocês sabem o que é certo, o que é errado. Mas eu tenho que ficar insistindo nisso. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que falar. Eu não posso avançar, porque vocês não querem. Vocês têm preguiça de ouvir sobre isso. Está sendo bem duro aqui. E há uma coisa interessante, eu tenho certeza que vocês já ouviram pregações nessa passagem. É uma passagem conhecida também. Ou pelo menos pessoas que falam dessa parte, né? Da comparação que ele faz de crianças e adultos. E ele fala ali de leite e ele fala de alimento sólido. Mas eu acho interessante que aqui na minha versão está escrito assim: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aqui que está. Quando a gente lê isso daqui, geralmente, pelo menos eu, já vi esse texto sendo aplicado muito no sentido do estudo, certo? Se nós queremos ser cristãos maduros, devemos procurar estudar cada vez mais para que a gente possa ir, né, sair do leite, fazendo a introdução alimentar ali, espiritual. Não é errada essa aplicação. Mas me chamou a atenção, porque aqui ele vai falar de justiça. É inexperiente na palavra da justiça. E no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Embora ele tenha dito que tudo o que ele falou aqui, nós vimos que foram realmente coisas profundas, cristológicas, né? Doutrinárias mesmo. Embora ele diga que tudo isso daqui são as coisas difíceis de explicar, que eles estão com preguiça de ouvir, aqui ele não está falando de qualquer tipo de conhecimento.
Ele não está falando, vocês têm que conhecer essa doutrina, vocês têm que saber sobre essa filosofia. Não, ele está falando sobre discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está criticando quem está agindo como se fosse inexperiente na palavra da justiça. E daí eu achei interessante, porque enquanto eu fui, o irmão Giovanni me passou, né, esse tema, e eu comecei a pensar no que eu iria trazer hoje. E o Senhor me incomodou muito um dia para que eu fosse ler Provérbios. E daí me incomodou, eu falei, tá bom, hoje eu vou ler Provérbios. E eu li o capítulo 1 e eu não consegui sair do capítulo 1, porque ali já foi pancada para bastante tempo para eu ficar ali. E eu não tinha notado uma certa ligação, mas quando eu fui estudar, eu falei, eu preciso levar isso para os jovens lá de Florianópolis, porque tem uma coisa muito clara sendo dita aqui. Na minha versão fala, né? A criança é inexperiente na palavra da justiça. Ou na versão, na NVT que vocês escolheram, fala, não sabe o que é justo. E daí a gente pega toda essa coisa de palavra e a gente vai lá para Provérbios 1. Provérbios 1, ele traz aqui alguns provérbios do rei, né, esse livro são provérbios do rei Salomão. E aqui nessa parte específica, ele vai trazer o que a gente chama, né, de uma palavra da sabedoria. É uma discussão muito difícil e nem cabe numa pregação, tá? Mas para vocês saberem, a sabedoria de Deus e a palavra de Deus no Antigo Testamento, elas têm muitas coisas em comum. Elas cumprem muitas funções, elas vêm aos homens de Deus e tudo mais. E aqui nesse texto que a gente vai ler, Provérbios 1, a partir do versículo 20. Nesse caso, a sabedoria é o próprio Deus que está falando. É a sabedoria de Deus, é algo, né, no Antigo Testamento, eles ainda não tinham, obviamente, a revelação sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles não tinham entendimento de trindade, mas eles criam em emanações, coisas que emanavam do Senhor, como, por exemplo, a palavra e a sabedoria, ok? Mas era o próprio Deus que estava indo ali e enchia essa pessoa. Então, quando fala que a sabedoria grita nas ruas, nós podemos dizer que é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus falando conosco. A partir do versículo 20, ela vai dizer assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. E essas são as palavras da sabedoria. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada de vocês. Da desgraça de vocês, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos, se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quando eu li isso, eu fiquei... Vocês percebem que a gente veio de uma exortação
que falava justamente sobre aquele povo falhou porque eles não ouviram e não apreenderam com fé. Eles ouviram, mas não tiveram fé na palavra do Senhor. E então o Senhor me joga para essa palavra aqui, que diz literalmente que Ele está nas ruas, nas praças, levantando a sua voz para ver se alguém o ouve. E é muito interessante porque ele vai falar aqui sobre ingênuos e tolos. Quando a gente fala lá sobre crianças, as crianças que querem leite, elas fogem do alimento sólido, porque é isso que ele está falando. Se na verdade eu estou trazendo a palavra e vocês não querem ouvir porque vocês estão com preguiça, vocês estão decidindo continuarem num estado de ignorância. Vocês estão decidindo não se aprofundar, porque vocês sabem que se aprofundarem, isso vai ser responsabilidade para vocês, e vocês não querem se responsabilizar. Só que o que o autor está falando, o autor de Hebreus estava falando é, vocês não estão mais no discipulado, já está na hora de dar frutos. E vocês continuam aí, não, a gente só quer ficar aqui quietinho aprendendo. Nós somos ingênuos, a gente não sabe. Ai, será que isso é certo ou é errado? Será que eu posso fazer isso? A gente fica ali, né, nas bases, na discussão básica, nas questiúnculas, que na verdade, será que importam mesmo? No fundo a gente já sabe se é certo ou errado, mas a gente fica ali. Ah, mas não é por mal, é porque eu sou um pobre ingênuo. Olha o que Deus está falando aqui. Até quando você vai amar essa ingenuidade? Até quando você quer continuar nesse posto de se recusar a crescer, dizer, não, mas é que a gente tem que ser ingênuo? Não, nós temos que ser bons, mas nós temos que ter discernimento. Pessoas habitadas pelo Espírito Santo têm discernimento. Isso aqui falou comigo, porque na verdade a gente pensa que ficar ali no leite é só isso. Ah, é porque eu estou só lendo a Bíblia e eu não estou lendo uma teologia sistemática. Não, não necessariamente é sobre isso. É sobre prática cristã mesmo. É pessoas que... É quando a gente pega um pecado ou outro, nosso ou do nosso amigo, e a gente adota ele ali como nosso pecadinho de estimação, né? Ah, mas é só isso, é só uma mentirinha, é só um aumento da história. Eu só aumentei a história. Ah, e fulano, ele gosta de falar mal de todo mundo, ele aumenta as histórias. Ai, mas ele é tão meu amigo. Aí as pessoas falam, será que essa pessoa não nota que ela está cercada de gente que não presta? Ah, mas coitado, sabe como ela é? Ela é muito ingênua. Olha o que Deus está falando aqui sobre a ingenuidade. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. O Senhor está nos dando discernimento. Ele quer que a gente saiba discernir o que é certo e errado, porque quem vive na presença dele sabe fazer isso. Não é para dizer, eu sou um pobre ingênuo, Senhor, desculpa, não sabia. Podia saber, não soube porque não quis, não foi atrás de buscar mais. E os tolos? Os tolos odeiam a sabedoria. Não é isso que está dito aqui? Até quando, né? Vão odiar a sabedoria? Porque odiaram o conhecimento. E também fala, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Isso me fala de comodismo. Ah, eu estou acomodado, está tudo bem. Eu já estou salvo. Não preciso fazer mais, eu já estou salvo. Isso é um comportamento de pessoas tolas. Na verdade, elas não buscam também esse conhecimento. E sabe o que é interessante? Geralmente a gente olha só para os zombadores, né? Ou escarnecedores, em outras versões. E é interessante que a sabedoria ela nem se preocupa em falar com esse grupo. No final lá do capítulo 1 aqui de Provérbios, vai ter uma palavra para os ingênuos, vai ter uma palavra para os tolos, para os zombadores nem tem. A gente sabe, são pessoas que escarnecem mesmo do Evangelho. Mas é interessante como a gente só se preocupa em falar disso. Ah, esse daqui está rindo do Evangelho. Nossa, isso daqui é um absurdo perante a Bíblia. É mesmo, mas sabe o que também é um absurdo? Dizer que é filho de Deus, dizer que está cheio do Espírito Santo
e querer dizer que é ingênuo, que é tolo, e não querer deixar essa palavra se enraizar no seu coração e revelar para você o bem e o mal. Você percebe que não é algo que eu estou inventando. Essas três personalidades estão juntas aqui no mesmo contexto. A sabedoria está exortando as três, e ela está dizendo que as três vão procurar depois, quando estiverem colhendo os frutos dos seus atos, e não vão achá-lo. Como é sério isso? E outra coisa que me chama a atenção é quando fala aqui de pessoas, né? Odiaram o meu conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Pessoas que desprezam a repreensão do Senhor. Porque o Senhor nem sempre vai ter uma palavra de esperança, de conforto. Às vezes Ele repreende, como um bom pai que Ele é. Um pai não tem só palavras amorosas para dar para o seu filho. Às vezes o filho precisa ser repreendido. Mas nós não queremos ouvir. Nem sempre nós queremos bênção, nós queremos palavras boas, eu sou vitorioso, eu sou o melhor, eu sou o maior, e às vezes o Senhor está dizendo, tome cuidado, você está errado. Você está agindo com ingenuidade quando o meu espírito te dá discernimento. Isso está errado. Você está desprezando a minha palavra. E dos seus próprios conselhos se fartarão. São pessoas que não querem ouvir a repreensão do Senhor. Elas querem ouvir a sua própria opinião. E elas se cercam de pessoas que pensam exatamente como elas, para elas não terem que ser exortadas e corrigidas. E daí, eu voltei, né? Eu falei, meu Deus, como isso é forte. E como tem a ver com o que a gente está falando. Não é só sobre... É claro que também pode ser sobre o estudo teórico, mas é muito sobre a nossa prática também. E, aliás, muitas vezes é principalmente sobre a nossa prática. O que fala aqui? Que os adultos que se alimentam de alimento sólido, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não pode existir espírito onde não há fruto. Onde ele entra, onde ele habita, necessariamente vai ter fruto, vai ter mudança, vai ter transformação. Não existe isso de eu sou cheio do Espírito Santo, mas onde eu vou ninguém nota a diferença em mim, eu sou mais um na multidão. E eu não estou falando de status, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de comportamento. Porque se a gente entra no lugar onde só estão fofocando e eu fofoco, eu estou sendo igual a todo mundo. Porque a gente acha que isso daqui de ser diferente, né, é só conforme o mundo mostra aí hoje. A gente pensa em cigarro, a gente pensa em bebida, a gente pensa em fornicação. Não, tem uns pecadinhos ali que a gente põe debaixo do braço e faz de queridos. Não adianta dizer eu sou cheio do Espírito Santo, mas... Passou 15 minutos aqui fora do culto, eu já estou ali na esquina, às vezes, falando mal de alguém. Porque o Espírito Santo não faz isso. Então, se a gente ler um pouquinho mais à frente, lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 7, vai falar assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas... se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui não entra aquele ditado de, né? Água mole em pedra dura, tanto bate. Não, não. Se a chuva está vindo e o que você está produzindo é só espinho, é só coisa ruim, me desculpa, meu irmão, mas a palavra de Deus, você pode até estar ouvindo ela, mas ela não está habitando no seu coração. E talvez você esteja se escondendo nessa ingenuidade, né? Não, eu ainda tenho muito a aprender, todos nós temos muito a aprender. A caminhada cristã, ela é uma vida de aprendizado. Não tem para onde correr. Todos nós estamos aprendendo. O pastor William, se vocês sentarem com ele e falar, pastor, eu tenho certeza que ele vai falar, meu irmão,
todos os dias eu também estou aprendendo. Eu também estou aqui aos pés do Senhor pedindo para Ele ter misericórdia de mim. Ah, é porque eu sou jovem ainda, eu sou imaturo. Não existe essa. Quais são os frutos que você tem produzido? A chuva do Espírito, a chuva da palavra, ela tem caído sobre você. Mas o que tem acontecido nesse solo? Ela tem entrado e se enraizado e indo lá no profundo do seu ser e transformado e rendido frutos para o reino de Deus? Ou só espinho, só erva daninha? Não tem trazido nada de bom para ninguém, nem para você mesmo. Isso pode acontecer. Não nos enganemos. Às vezes a gente acha que porque está dentro da igreja a gente já está salvo. Não, eu estou aqui frequentando. Olha, irmão, é um exercício muito individual também. Isso aqui tudo é importante, a comunhão dos santos. Mas se você voltar para a sua casa e não houver essa transformação... Eu me lembro daquele, né? Ah, nós somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. E o que Jesus vai falar para aqueles homens? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam ter as mesmas obras de Abraão. Abraão tinha fé. Aqueles homens estavam ouvindo a palavra, vendo o Filho de Deus e não estavam tendo fé. Eles podiam ser parentes de Abraão, mas filhos, eles não eram. Do pai da fé, não. É sobre fruto, é sobre também o que nós mostramos que está dentro de nós. Então eu creio que se a palavra for ouvida e acolhida com fé, eu creio, mas eu não só creio, eu creio que essa palavra pode transformar. Ela vai causar transformação, ela vai nos levar a coisas mais profundas, ao alimento sólido, que não é só um monte de informação sobre a Bíblia. Eu posso escrever isso daqui não substitui o meu momento com Deus. Isso daqui não substitui a minha oração. Isso daqui não substitui a minha leitura bíblica como essa. Olha, vai lá ler Provérbios 1, eu vou aprender. Então você pode também acumular muita informação sobre o cristianismo, sobre a teologia, e estar colocando o seu momento com Deus de lado. Mas se a palavra for ouvida e acolhida com fé, ela vai causar transformação, ela vai te levar a coisas mais profundas, a alimento sólido, porque ela vai estar enraizada no fundo do seu ser e vai te dar discernimento do bem e do mal. E o motivo pelo qual eu escolhi, eu vi que vocês escolheram a NVT, mas eu escolhi essa versão, que foi a NAA, é simplesmente pela palavra que eles escolhem colocar aqui na sabedoria. O que ela diz? Versículo 23, deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Se nessa época aqui, antes de Atos 2, a sabedoria já estava dizendo, vocês não sejam ingênuos, não queiram dar uma de tolos, se recusando a ouvir a palavra. Imagina nós que já vivemos depois do que está escrito aqui. O Espírito já foi derramado. O Espírito é derramado sobre nós. Ele nos faz conhecer a palavra, as palavras de Deus, o que é certo, o que é errado, o discernimento entre o bem e o mal. Então nós não temos o direito de querer viver uma vida rasa. Nós não temos o direito de querer dizer eu não sabia, porque hoje está disponível. Essas pessoas, o povo de Israel, que o autor de Hebreus usa lá, eles até tinham uma desculpa de que eles não tinham o Espírito. Não, a gente tem só a lei. E a lei não é possível de se cumprir pelas nossas próprias forças. É claro que eles iam errar. Mas agora nós temos o Espírito e a lei habita no nosso coração. Não tenho mais desculpa, então, para viver esse tipo de vida. E é isso que o autor está lembrando aqui. O Espírito habita os filhos de Deus. Mas nós temos que estar sensíveis para sermos verdadeiramente capacitados por Ele e crescermos. Aperfeiçoados pelo Espírito. O Espírito está em nós. Nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra. Essa chuva
tem caído sobre o solo do nosso coração. Mas se nós não estivermos atentos, não vai adiantar de nada. Vai ser igual aquele povo que viu o mar se abrir, que era seguido, né, por uma coluna de fogo de dia, por uma coluna de fogo de noite, por uma nuvem de dia. Eles viam coisas extraordinárias todos os dias e eles não creram. É preciso estar sensível e se deixar ser habitado por essa palavra. E sabe por quê, meus irmãos? Principalmente porque isso do alimento sólido. Porque nós sabemos que Cristo, Ele é fonte de vida eterna. Quando Ele encontra aquela mulher samaritana, ela pede água, né? Ele pede água. E Ele fala, da água que eu tenho para te dar de beber, você nunca mais terá sede. Então você está diante de uma fonte que não se esgota. E é fonte do quê? É de dinheiro? É de fama? É de coisa efêmera? Não. Uma fonte de dons espirituais, de bênçãos divinas, de coisas que realmente importam. E quando você decide ser apenas o tolinho, ser apenas o ingênuozinho, ser apenas aquele que vive no raso, tadinho de mim, eu não sei se eu quero, você fica bebendo leite, você fica indo lá naquela fonte, tomando um copinho bem pequenininho por semana, enquanto você podia estar todo dia bebendo até não aguentar mais, se fartando, sendo cheio, transbordando desse Espírito, transbordando dessa água da vida. É alimento sólido que Ele tem para você. Por que você está querendo tomar leite? Por que você está querendo ficar vivendo de conta-gotas espirituais? Ele tem muito para nos dar, mas nós precisamos estar sensíveis à voz dEle. Mas novamente eu volto aqui. Eu acho que muitos de nós ficam com medo. A gente sabe que no momento que a gente se entregar de verdade para o Senhor e deixar essa palavra enraizar, e ir lá onde corta a alma e o espírito, isso vai transformar tudo o que a gente é. Nós não vamos ter mais uma vontade própria. Você pode apresentar os seus planos diante do Senhor, mas no momento que você falar, Senhor, eu quero ser vaso em tuas mãos, Ele vai fazer o que for da vontade dEle. E às vezes, muitas vezes, não entendemos a vontade do Senhor. E muitas vezes os nossos planos são frustrados. Muitas vezes nós vamos ver que nós vamos ter que olhar para nós mesmos e falarmos, meu Deus, como eu não mereço nada. Como eu sou pequeno, como eu sou pecador. E isso é difícil. Quando a gente fala de abrir mão de muitas coisas, de renúncias, a gente pensa às vezes em coisas muito pequenas, né? Em coisas efêmeras, ali uma bebida, eu já falei aqui, um cigarro, fornicação, mas às vezes é abrir mão de planos. É você colocar toda a sua vida na ponta do lápis, no papel, e Deus falar assim, tá, mas não vai ser assim. E aí? Isso é difícil. Eu admito, não é fácil. Tem vezes que a gente fica, Senhor, o que está acontecendo? Às vezes é passar uma perseguição em silêncio, porque Ele mandou você ficar em silêncio. E aí? Mas isso é ser habitado por essa palavra? Isso é se permitir ser transformado? É difícil? É responsabilidade? É. Mas eu sei que nessa fonte há coisas tão maiores do que eu posso imaginar. A gente se apega no leite porque, é bom, a gente já está acostumado com isso daqui. Mas tem tanto alimento sólido nos esperando. Muitos não querem dar esse passo, porque sabem que isso implica uma grande responsabilidade. Mas eu também vou te dizer que não há escapatória. Todos nós estamos tomando uma decisão perante o Senhor. Seja de se comprometer ou não. Você pode fechar os olhos, no caso de quem não é cristão, né? Fechar os olhos, não, eu não quero nem saber dessa história de religião, de Deus. Você está tomando uma decisão também. Todo mundo está tomando uma decisão. Qual é a decisão que você tem tomado hoje? Você tem aproveitado o melhor de Deus? Todo esse alimento que Ele tem para te oferecer? Ou você tem vivido no raso? E isso, gente, não tem a ver com idade. Uma adolescente
Ele pode nos dar uma lição de fé. Para alguém que já frequenta a igreja há 30, 40, 50 anos. Ele pode. Uma criança pode também ser usada por Deus. Isso não tem a ver com idade. Ah, mas eu ainda tenho que... Ah, não sei, será que eu já sou maduro mesmo? Ei, há uma fonte eterna de água viva esperando você. Basta você querer beber dela. Saia do leite, saia dessa vida rasa, essa vida espiritual rasa. Pare de procurar coisas momentâneas, coisas efêmeras. Vamos olhar para a realidade com os olhos da fé, com a perspectiva do reino, porque Jesus está voltando. Não se fala mais tanto disso, mas Jesus está voltando. E se Ele voltar amanhã, olha quantos jovens nós temos aqui, quantas almas nós poderíamos ganhar para Jesus? Se cada um aqui ganhasse uma alma para Jesus, quantas almas já estariam salvas também amanhã? E se Ele voltar e virar para nós e falar: o que você fez? Ah, eu não fiz muito. E não fez por quê? Por acaso tinha algum muro, tinha alguma coisa te impedindo de vir até o Pai e aproveitar? E comer desse alimento sólido e beber dessa fonte eterna? Que eu saiba, o véu do templo já se rasgou. Que eu saiba, já teve um Filho de Deus que morreu no nosso lugar. E nos salvou de todos os nossos pecados. E nos livrou da morte. E nos oferece a vida eterna. E mais do que isso, não é só a vida eterna, isso já é muito bom, mas Ele nos oferece bênçãos espirituais em abundância. Os irmãos podem se colocar de pé.